Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, hoje para falar de uma maneira mais ampla sobre termos que às vezes causam confusões. Eu sou um grande apaixonado pelas palavras e eu sei o valor que a palavra pode ter, tanto para construir entendimento quanto para causar confusão. E hoje nós vamos estar dando uma abordada na palavra tática, no termo tático, porque geralmente fala, eu não gosto de andar por aí com canivete tático, porque o canivete tático ele denota algum tipo de intenção. Eu não quero, eu não gosto de item tático, alguém pode falar. Ou então alguém fala assim, não, porque se é preto, é tático. E hoje nós vamos desmistificar o termo tático, né? Nós vamos entender em que contexto o termo tático se aplica e a gente vai, ao final, poder entender que meio que qualquer coisa pode ser uma coisa tática, né? Para entender bem o termo tático, a gente tem que estruturar o entendimento das ações. Então, as ações, as decisões, as intenções humanas, elas partem de um objetivo. Quando você tem um objetivo, esse objetivo demanda, ele necessita de uma estratégia, né, para ser implementado. E essa estratégia lança mão de uma abordagem prática, e essa abordagem prática é a abordagem tática, ou seja, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar uma personagem da literatura aí, o James Bond. Qual que é o objetivo do James Bond? Ele é ser um smooth operator, ou seja, um operador em baixo nível. Ele é uma pessoa discreta. A estratégia dele é que para implementar as suas ações, ele deve andar armado. A tática dele é usar uma arma pequena, uma arma discreta. Ele usa uma pistola Walther PPKS, uma pistola pequena. Então, para ele, o tático, no tipo de operação que ele desenvolve, é usar uma arma pequena. Agora vamos lá para a questão dos operadores militares, dos policiais militares. Qual que é o objetivo deles? Cumprir bem a missão dada, seja ela qual for. Qual a estratégia? A estratégia é utilizar materiais no cumprimento dessa missão. Então ele não vai cumprir a missão sem nada na mão. Ele vai cumprir a missão com colete à prova de bala, ele vai cumprir a missão com armamento, né? Ele vai cumprir a missão com tudo que tem direito. E qual que é a tática? No caso deles, eles precisam ser discreto? Não. Ele precisa ser... no caso assim, invisível? Não. Então a tática é pega o material mais robusto que tiver disponível, né? E esse material robusto vai garantir o sucesso da missão. Então a gente chega lá, por exemplo, no caso das lanternas táticas. A lanterna tática tem que ter o acionador aqui atrás. A lanterna tática, ela não tem que ter foco. A lanterna tática para operações militares. Porque dentro do objetivo e da estratégia deles, aquilo faz todo sentido. Agora, vamos, por exemplo, a uma lanterna de EDC, né? Qual que é o objetivo de uma lanterna de EDC? Permitir que a pessoa tenha uma fonte de luz perene, uma fonte de luz regulável, que é melhor que seja regulável, uma fonte de luz confiável. Qual que é a estratégia? Portar uma lanterna. Qual que é a tática? Que essa lanterna tenha essa ou aquela característica. Então, no caso, a tática implementada pelo portador do EDC não vai ser a mesma tática implementada pelo operador militar, por assim dizer. Então, por exemplo, você vai ver algum vídeo lá explicando quais são as características de um canivete tático. O canivete tático, geralmente, ele tem trava, ele tem o acionamento com a mão só, de preferência de maneira bidestra. Então você aciona ele tanto com a direita quanto com a esquerda, e ele tem a clipe. Então, trava, acionamento em uma mão só e clipe. Aí eu volto lá no conceito, que essa parte não é explicada, mas está no contexto da fala. Isso é absolutamente conveniente num material tático para operações militares.
né? Às vezes a sua estratégia é se manter discreto, então na sua tática o clipe exposto, que não seja um clipe deep carry, não convém. E esse canivete aqui, ele é tático? Para o operador militar, com certeza não. Mas, no objetivo, por exemplo, do peão de fazenda, né? Na estratégia de portar uma lâmina, essa lâmina é tática para ele, né? É a tática que ele implementa para executar a sua estratégia de andar com uma lâmina é portar essa lâmina. Essa lâmina geralmente porta-se numa bainha, né? Então, no universo do peão de fazenda, essa é a tática, essa é a lâmina tática. Essa não. Pode até ser, mas essa aqui é a mais comum. Outra situação, vamos dar uma olhada nesse balisong aqui, nessa butterfly. É preto. Aí vem lá, se é preto é tático. Teoricamente você opera com a mão só, você abre com a mão só, e tem aqui uma trava. E tem um clipe de fixação. Só que aí, a gente chega lá. Ela fechou todas as características da descrição. Abre com a mão só, tem clipe de fixação, tem trava. Isso aqui é uma lâmina tática? Não. Não para operadores militares, não para portadores de ADC. Talvez isso aqui seja uma lâmina tática para marginais do final do século XX, onde fez muita fama, né? Gente que não respeita muito a direção e o caminho dos outros. Eu tenho isso aqui a título de coleção. Eu jamais portaria essa lâmina, uma vez que ela é a pena de um pavão. Ela serve mais para chamar a atenção e queimar o filme de quem estiver portando do que qualquer outra coisa. Mas a intenção aqui é desmistificar o termo, né? Então, considerando um objetivo, esse objetivo demanda uma estratégia e essa estratégia possibilita abordagens táticas. Um exemplo que não tem nada a ver com lâmina. Por exemplo, o seu objetivo, me manter seguro dentro de casa. Qual que é a sua estratégia? Trancar a porta. Qual que é a sua tática? Você pode usar fechadura, tremela, arrastar um sofá e escorar na porta, um armário. Qual que é a tática mais eficiente? Você vai fazer sua leitura. Eu acho que é fechadura. E mesmo dentro das fechaduras, você tem possibilidades. Por exemplo, uma fechadura eletrônica, uma fechadura com tetra-chave, uma fechadura em vários pontos. Enfim, o que eu estou querendo pacificar aqui é que uma coisa não é tática em si. Ela se apresenta como uma opção em uma tática, em uma abordagem tática, né? Porque depois que você pacifica o termo, facilita as coisas, aí as coisas ficam mais claras. Porque o normal é achar que o operador é tático, né? O operador militar. Agora, eu uso materiais no meu trabalho que, dentro do meu objetivo, dentro da minha estratégia, são táticos para mim. Por exemplo, corda. Eu uso corda para conter animais, para amarrar cachorro. Eu uso rede para prender gato. Aquilo ali não é tático para ninguém, mas para mim é. Porque dentro do meu objetivo, conter o animal, dentro da minha estratégia, não utilizando as mãos, de preferência utilizar um recurso próprio, eu vou usar a tática que for mais apropriada. No caso, a tática para conter cães, corda. A tática para conter gato, pulsar, que é tipo uma rede, né? Aquela catadora de borboleta, só que é de gato. É feito numa fibra muito forte, muito, né? Então, tendo desmistificado o termo, agora, dentro do seu objetivo, você vai planejar a sua estratégia e dentro da sua estratégia você vai lançar mão das opções táticas que estão disponíveis para você estar compondo o seu EDC. Às vezes, uma das suas estratégias dentro do objetivo, qual que é o objetivo? Andar portando uma lâmina. Qual que é a sua estratégia? Que essa lâmina não seja uma lâmina que chama atenção, que imponha medo, mas mesmo assim que seja uma lâmina robusta. Talvez essa aqui seja a sua lâmina tática. Essa aqui é a lâmina que funciona dentro da estratégia que você montou. Né? A lâmina que não vai te complicar, que não vai te pôr em situação... Ela tem trava, ela tem toda uma possibilidade de uso, apesar de não ser, né, agressivona,
não ser cara também, porque tudo isso pode ser avaliado. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que dependendo da abordagem, a tática muda, a variar da estratégia, né? E o termo em si não carrega nada, ele carrega a possibilidade de interpretações. Espero ter ajudado. Se alguém concorda, se discorda, pode colocar aí no campo dos comentários. Eu agradeço toda a participação e fiquem táticos. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí, por favor. Valeu.